Então, pessoal, a gente vai começar aqui o estudo de Introdução à Cinemática Escalar. Nosso primeiro tópico aqui de deslocamento escalar. Para que a gente comece esse estudo, a gente tem que entender o que é deslocamento escalar. E para isso a gente tem que entender o que é uma trajetória do tipo orientada. Então aqui eu fiz o gráfico, eu fiz um desenho, fiz uma reta. Tá? Nessa reta a gente vai demonstrar aqui o que é uma trajetória do tipo orientada. Então aqui nessa reta eu posso considerar esse ponto aqui como sendo a origem, tá? Origem, 0. Eu posso fazer algumas marcações aqui. Aqui eu posso colocar, digamos, 20 metros e aqui, nesse ponto aqui, eu posso colocar 40 metros. E o que seria o deslocamento escalar? Digamos que aqui eu tenho uma pessoa, um objeto, tá? Digamos aqui que eu tenho um objeto, e esse objeto está se movimentando aqui por essa reta. Inicialmente, ele se encontra na origem, aqui na posição 0. Após o intervalo de tempo, ele para aqui nessa posição. Então, inicialmente, no tempo t0, ele está aqui na posição 0 metros. Após o intervalo de tempo, tá, ele está parado nessa posição 40. E aí, o que é deslocamento escalar? Tá, o que significa deslocamento escalar? Deslocamento escalar é o quanto ele andou. E a gente define matematicamente da seguinte forma: ó, ΔS é igual a S menos S0. O que é esse S? Posição final. O S é a posição final. E o S0 é a posição inicial. Posição inicial. Então o deslocamento ele representa fisicamente o quanto esse corpo andou. Para essa situação aí, a gente vai achar aqui o quanto que ele andou. Para essa situação especificamente, ele vai ter andado isso aqui, ó, ΔS é igual a S menos S0. Tá? Então ΔS vai ser a posição final dele, posição final, o quanto ele andou. Tá? A posição final dele é 40 metros. Ó. Ele parou aqui nessa posição 40 metros. Então eu coloco aqui 40. Menos o S0, que é a posição inicial, de onde ele partiu. Ele partiu de qual posição? Ele partiu da origem, da posição 0 metros. Então é 40 menos 0. Tá? Então o deslocamento aqui é 40 metros. Então isso significa que ele andou 40 metros. Então quando a gente falar de deslocamento, é o quanto um corpo andou. Então basta a gente subtrair a sua posição final, que é essa aqui, posição final, menos a sua posição inicial. A gente usa essa expressãozinha aqui, ó, ΔS igual a S menos S0. E através dessa expressãozinha aqui, a gente acha o deslocamento do corpo. Sabendo disso, a gente pode partir aqui para o cálculo da velocidade escalar média. Vamos imaginar aqui uma outra situação. Vamos imaginar aqui que a origem esteja aqui nesse ponto. Tá? Aqui eu coloco SM, tá? Porque aqui a trajetória está em metros. Tá? Esse aqui metros. Em um determinado momento, eu tenho um objeto aqui. Vou colocar esse objeto aqui em roxo. Em um determinado momento, esse objeto está aqui, ó, no tempo t0 igual a 0 segundos, ele está aqui. Após o intervalo de tempo, digamos que ele pare nessa posição aqui 100 metros. Após o intervalo de tempo, ele para nessa posição aqui 100 metros. Ó. Então, digamos que ele para aqui em um tempo
é 4 segundos, tá? Ou seja, após 4 segundos ele para nessa posição aqui. E aí eu quero saber qual vai ser a sua velocidade escalar média. Então, para eu achar a velocidade escalar média, eu utilizo a seguinte expressão. Ó. Velocidade escalar média vai ser o ΔS sobre o ΔT. Tá? Então, o que é esse ΔS sobre o ΔT? É a velocidade média. Esse ΔT é o intervalo de tempo. Intervalo de tempo. ΔT é o intervalo de tempo. Ou seja, o ΔT é igual ao T menos T0. Tempo final menos o tempo inicial. E o ΔS a gente já sabe. É o deslocamento. É o deslocamento. Então, para essa situação, especificamente, a velocidade média vai ser isso aqui, ó. Velocidade média vai ser o quanto ele andou, tá? Ele saiu da posição 0, aqui, ó, e parou na posição 100. Então ele andou quanto? Ele andou 100 metros. Tá? Então o ΔS é 100, é o quanto ele andou. Dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Ele demorou 4 segundos. Ó, porque após 4 segundos ele parou aqui nessa posição 100. Então fica 100 dividido por 4. Então a velocidade aqui é 25 metros por segundo. Essa é a velocidade do objeto que a gente está estudando aqui. Tá? Então isso é velocidade escalar média. Tá? E os metros por segundo é um tipo, tá, de unidade. A gente tem outras unidades para velocidade. Tá? Inclusive, ó, posso colocar aqui no cantinho, ó, unidades de velocidade. Ó, unidades. Tá? Posso colocar as mais comuns. Eu tenho o metro por segundo e o quilômetro por hora. Tá? Nos exercícios é mais comum aparecer isso aqui, ó, metros por segundo, quilômetros por hora. Tá? Então a unidade ela é o quê? Ela é uma medida de distância, comprimento, por uma medida de tempo. Tá? Então isso aqui são as unidades de velocidade mais comuns. Não significa que não existam outras, existem outras, tá? Mas essas aqui são as mais comuns, tá? Que a gente encontra mais nos exercícios. Tá? Uma outra coisa importante aqui para comentar com vocês é a relação entre as unidades de velocidade. Tá? Eu posso relacionar essas unidades de velocidade. Como que eu vou relacioná-las? Vou relacionar elas da seguinte forma. Ó. Então aqui eu coloco metro por segundo e aqui quilômetros por hora. Se eu tiver uma velocidade em km por hora e eu quiser achar a sua correspondente em metros por segundo, nesse caso aqui eu vou ter que dividir esse valor por 3,6. Divido por 3,6. Agora, se eu quiser achar uma velocidade, eu tenho uma velocidade em metros por segundo e eu quiser saber a sua correspondente em km por hora, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Bem tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar, uns dois exemplos aqui para ilustrar essa situação. Ó. Exemplos. Tá? Eu tenho 72 km por hora, quero transformar 72 km por hora em metros por segundo. Ora, falei para vocês que a gente tem que dividir por 3,6, então fica 72 dividido por 3,6. Isso aqui dá 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Então achei aqui. Ó. Significa que 72 km por hora equivalem a 20 metros por segundo. Outro exemplo aqui. Ó. 40 metros por segundo em quilômetros por hora. Eu vou ter que multiplicar. Ó.
40 vezes 3,6, isso aqui vai dar 144 quilômetros por hora. Tá? Então é assim que a gente faz a conversão entre as unidades de velocidade, pessoal. Tá? Essa aqui foi a nossa primeira aula de cinemática. Alguns conceitos iniciais, como deslocamento, velocidade escalar média e essa conversão entre as unidades de velocidade, pessoal. Certo? Então, até a próxima.